vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje 8 de junho de 2025. O tema hoje continua o mesmo, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto também é o mesmo, marcadores proféticos que se reverberam no meio da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje aqui Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Mas antes eu queria apresentar a vocês um casal, Diácono Isaac Lima, Hanna Lima, Anderson Leios. Você é de Marechal? Isso, Igreja de Marechal Hermes e Thompson Mota. Teu pastor? Márcio Alexandre. Você? Nós somos da igreja da Ilha do Governador, a igreja Serrão. Serrão, né? Serrão. Qual pastor lá? Pastor João Luiz. João Luiz. Dá um abraço aí por mim, tá? Vamos começar? Amém. Lendo Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, identifique as 7 operações do Espírito Santo de Deus em Filadélfia. Faça um breve comentário sobre a sua resposta, tá? Amém. Nós pegamos 2 vídeos, do Gabriel Brabo, daqui do Rio de Janeiro, e também do pastor Heleno, também aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos assistir e depois vamos fazer um comentário. Amém? Amém. Nós encontramos o Espírito do Senhor no capítulo 3, no verso 7, na parte que diz: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meus irmãos, o Espírito do Senhor está relacionado ao governo, está relacionado àquele que tem a autoridade sobre todas as coisas. Então, quando nós lemos aqui este versículo e vemos, por exemplo, sobre a chave de Davi, vemos uma característica muito importante do Senhor Jesus. Ele tem a chave para abrir portas que ninguém pode abrir e a chave para fechar portas que ninguém irá conseguir abrir. Então, meus irmãos, isso fala de uma característica do nosso Senhor Jesus. Ele tem o governo sobre todas as coisas e ele pode realizar coisas que nenhum de nós homens pode fazer. Amém? A paz do Senhor Jesus. Referente às operações do Espírito Santo na igreja de Filadélfia, a gente vê na resposta A o Espírito do Senhor como se apresentando como aquele que é santo e verdadeiro. E nisso a gente se lembra do Senhor se revelando no Velho Testamento, até inclusive no livro de Isaías, como aquele que é santo, santo, santo. O detalhe que a gente quer comentar aqui é que Isaías, quando viu isso, Isaías pensou que ia morrer, porque nós, como homens, como teríamos acesso a esse Deus que é santo, santo, santo? Mas ele viu um recurso, que foi a brasa viva do altar, que apontava para o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus. Assim nós também, pecadores, temos acesso à santidade do Senhor e somos chamados a sermos santos como Ele é santo também, por causa do sacrifício de Jesus, do sangue do Cordeiro. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, para começarmos, eu queria falar para vocês o seguinte: 2 cartas que foram enviadas a 2 igrejas sem repreensão. Primeira, Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava grandes perseguições. A gente conhece muito bem as perseguições. Eu sempre lembro uma coisa, que a grande perseguição, o grande fato da igreja de Esmirna foi que os gentios, né, os cristãos, eles entravam na arena cantando e as pessoas iam se convertendo. A tal ponto que eles falam assim: já que eles estão entrando cantando, vamos acabar com o cântico. Cortavam a língua das pessoas, né? Dos adultos e das crianças para poder... E isso aí aumentou mais a conversão. A igreja de Filadélfia é uma congregação fraca, limitada, mas dependente de Deus. Ela ficava num ponto estratégico, onde o acesso a vários países. Nós estamos conversando ainda há pouco, né? É justamente a característica de Filadélfia, pregar o evangelho, levar aos outros países. Amém? Anderson, vamos lá, o que é que você pode nos falar? Pegando o que o senhor acabou de falar, uma característica que o Senhor Jesus ele deixou como mandamento, né? Sim. Ir de pregar todo o evangelho. E a característica de Filadélfia, como nos tempos atuais profeticamente, aponta para a igreja fiel. Então, a nossa missão é levar o evangelho para todo lugar. Então, nós estamos numa posição estratégica que nós temos que a obrigação de dar frutos, né? De alcançar a todos para que possam ouvir a palavra do Senhor. Interessante que o senhor citou também a questão da igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, uma das características dela
é que ela tem pouca força. Mas esse é um grande mistério que o Senhor tem revelado para nós. Que por nós mesmos, nós não temos nada. A nossa força, as nossas obras nada valem se não for através da revelação, se não for através do Espírito Santo nos guiando, nos mostrando. Aí chegamos à resposta, né, da resposta, como os irmãos já bem responderam, que é o Espírito do Senhor, que ali aponta para o governo do Espírito, aquele que tem nos guiado, tem falado, ele tem total governança sobre a obra, tudo aqui. E nós obedecemos, nós temos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo e nós temos obedecido esse direcionamento, essa voz. Então, ele tem todas essas características. Também fala do Senhor como aquele que é verdadeiro, que é santo, porque ele veio ao mundo, ele pagou o preço, ele levou sobre si todos os nossos pecados e foi aberta uma porta ali no Calvário que ninguém jamais vai fechar, que é a porta da salvação. E através dele, por ele, nós seremos salvos. Obviamente, através das revelações do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo. Interessante que nós vemos que em cada igreja, como o adversário ia ali na primeira igreja, ele atacou a doutrina, aí o Senhor, ele tinha que dar um direcionamento. Na Esmirna foi de uma forma diferente. Então, cada vez, ali a ênfase do Espírito Santo era uma. E na igreja de Filadélfia temos a operação do Espírito de conhecimento. Amém? E todas as vezes que o adversário atacava uma das cidades, uma das igrejas, o Senhor também mudava também a estratégia de entender aquilo e de melhorar o conhecimento deles. Exatamente. A ênfase do Espírito Santo é exatamente naquilo que é a necessidade da igreja. Né? Então, a igreja ela tinha que ter... No que diz respeito ao governo, né? Falando do governo do Senhor, que o Senhor exerce sobre as nossas vidas, eu queria lembrar só de um determinado atributo que foi trazido do povo. Ele saiu do Egito e iria realizar ali um culto ao Senhor, né? O pedido, né, para o povo sair foi justamente para celebrar uma festa. E um dos elementos desse culto era o cajado na mão. Então, é algo que o irmão até comentou, né? Fala do governo que o Senhor exerce, a autoridade que o Senhor exerce sobre as nossas vidas. Mas há um detalhe importante também. Nós, como servos do Senhor, nós devemos ser submissos a esse governo, né? Nós devemos dar ouvidos àquilo que o Espírito tem falado nos nossos dias e colocar em prática, não é isso? Praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor ele tem trazido para nós como orientações, como doutrina, né? E um detalhe importante também, né, é que existem duas palavras aqui que me chamaram a atenção, que é a palavra santo e a palavra verdadeiro, né? E essas palavras elas estão no singular, né? Ou seja, santo é somente um, santo é o Senhor, né? O Senhor é santo, o Senhor é aquele que, né, não tem mácula, não tem pecados, foi ali, né, entregou a sua vida, ele escolheu entregar a sua vida por nós, não é isso? Para que nós tivéssemos hoje, através do sangue dele derramado na cruz, nós tivéssemos essa característica dele em nós, né? Mediante ao seu sacrifício, mediante ao seu sangue. Então nós somos santos, mas nós somos santos porque o Senhor nos santifica. E porque ele é santo, né? Porque ele é santo. Com certeza. É 3 vezes santo. 3 vezes santo. É uma coisa que o pastor Gideon sempre tem falado na EBD, que o conceito de santidade do mundo lá fora é diferente. O conceito lá, não é? Você vê quantos santos eles têm, né? É diferente do acesso universal do crente, né? Algumas coisas que as pessoas não entendem, o porquê que o Senhor fala conosco, a quantidade de manifestações do Espírito Santo do céu agora está maravilhosa. Com certeza. Quanto mais santos o mundo cria para si, né, eles valorizam menos, né, a santidade do Senhor. Então, quanto mais... É algo que é lógico, né? Quanto mais você se aproxima daquilo que não provém do Senhor, você se afasta dele. É natural, né? A aproximação de um lado, o afastamento do outro. Exatamente. Então, é por isso que nós não precisamos de outros santos, né? Nós precisamos estar próximos do Senhor. Eu só vou completar o que ele falou. Em Mateus 4:24 fala, Deus é Espírito e importa os que adorem em Espírito e em verdade, né? Falando ali da santidade, que ele é santo e verdadeiro. Só isso? Pensei que você ia falar mais. Interessante, pastor, que... Acho que a gente falou muito. É verdade, a gente falou muito. Interessante que a questão do obedecer,
A nossa obra ela é tão maravilhosa que o Espírito Santo ele tem revelado uma obra que ela é perfeita e ela tem tudo. A nós basta apenas escutar e obedecer. Sim. Mas nós vemos que desde lá do Éden foi assim. O homem ele teve uma graça merecida, ele teve tudo, e a desobediência fez ele ser destituído da graça de Deus. E hoje nós temos a mesma oportunidade de obedecer, de estar dentro do projeto do Senhor e ser santificado pelo Senhor, como o irmão bem colocou. Tá. Eu vou abrir também um parênteses aqui, já que vocês falaram de autoridade, não é? A operação do Espírito do Senhor ele se confirma em autoridade do Espírito, autoridade espiritual. O governo é dominado sobre as circunstâncias, não é isso? Agora, Jesus, quando ele é apresentado sobre aquele que tem a chave de Davi, qual o simbolismo disso? Vocês estavam comentando ainda há pouco sobre isso. Um pouco a gente já falou, né? A chave de Davi ela é uma figura de linguagem que aponta para aquele que tem a chave da igreja, a chave da salvação. Sim. Ali no Éden, o homem ele foi instituído porque foi até uma coisa que a gente trabalhou até na igreja. Se repararmos, uma mentira fez o caminho ser fechado e o homem perder a salvação. Aí quando o discípulo lá pergunta, o apóstolo pergunta pro Senhor, como que nós chegaremos a esse reino que tanto vos fala? Ele fala, na verdade, eu que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o homem lá no Éden, uma mentira levou o caminho à morte, ou levou o homem à morte, o caminho foi fechado. E o Senhor ele reverteu tudo isso. Ele reabre, né? Ele reabre tudo isso, ele mostra o caminho, ele é o caminho, né? Ali na cruz o Senhor ele nos mostrou o seu verdadeiro amor por nós. Ana, qual a outra chave que você pode colocar como exemplo daquele que fecha e ninguém abre? Qual outro personagem que aconteceu com isso? Está lembrada? Noé. O que você pode falar sobre isso? Sobre a Arca de Noé. A gente estava comentando, acho que o Anderson estava aqui quando um jovem falou para a gente o seguinte: a Arca de Noé para nós é um exemplo hoje da igreja. Né? Foram 100 anos de construção de uma estrutura aberta. Quantas das vezes pessoas entram na sua igreja lá na Serrão, entram e saem da mesma maneira que saíram, que entraram? Quantas pessoas são assim? Mas haverá um dia que ela vai querer estar dentro e não vai conseguir, porque a porta já vai estar fechada. O corpo do Senhor, né? O grupo que vai subir no arrebatamento, essa pessoa não vai estar. É um grande exemplo da chave de Davi, daquele que abre e ninguém fecha. Porque se Noé tivesse a chave, quando as pessoas começaram a gritar, o que ia acontecer? Abriria a porta, afundaria todo mundo. Não é isso? Quer falar alguma coisa? Com certeza. A chave, irmãos, ela nos remete a algo que é um mistério. Mistério, claro. Né? A chave ela vai abrir algo, né, para revelar. Ela tem os seus segredos, né? Exatamente, aquilo que está do outro lado, né? Então a chave nos remete profeticamente à revelação, né? A revelação do Senhor, né? A revelação do Espírito Santo, ou seja, o mistério revelado, aquilo que o homem mortal, o homem comum, sem a ação do Espírito Santo, né? Sem a revelação da palavra, sem uma vida, né, diante do Senhor, sem se consagrar, ele não tem acesso, né? Porque a palavra é um tesouro que foi escondido, mas que através de um homem, né? Através de um homem, claro, é o símbolo de um homem, mas houveram outros homens também. E essa experiência lá, agora trazendo aqui para as cartas, né, lá em Sardes, ela nos alcança, né? Na igreja dos nossos dias, porque nós justamente aprendemos que o valor, né? O grande valor, né? O inestimável valor que a palavra do Senhor tem para nós. É o grande tesouro. Né? Exatamente. Podemos seguir? Okay. A letra B, espíritos de sabedoria. Nós temos o diácono Rony, do Pará, e nós temos também o jovem Brian, aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Nós vamos assistir e depois comentamos com você, tá? Amém. Amém. A resposta está em Apocalipse 3, verso 8, na parte B, onde o Senhor fala: guardastes a minha palavra. E eu vou ler um texto para corroborar com essa resposta que está em Salmos 119, no verso 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a sabedoria está exatamente nisso,
em guardar a palavra do Senhor, em colocar em prática. Tem um texto também em Apocalipse 19, verso 13, que fala que a palavra não é meramente a letra, mas vai confirmar aqui que a palavra é o Senhor Jesus. Diz assim o texto: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, aqui o texto está falando do Senhor Jesus na eternidade. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, quando nós estamos guardando a Palavra do Senhor no nosso coração, guardar o Senhor Jesus no nosso coração. Não é meramente decorar um texto e falar que guardou a palavra, mas é estar com um clamor diariamente, continuamente, estar com a mente voltada para o Senhor, guardar o Senhor, andar com o Senhor, assim como Enoque fez, que andou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito de sabedoria está, irmãos, em saber reter aquilo que faz bem à nossa alma, que gera fonte de águas vivas dentro de nós. A sabedoria para poder guardar a palavra que nos tem sido revelado a cada dia, tem nos ensinado sobre a doutrina, sobre o Evangelho, né? Essa palavra viva que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações a cada dia, que é um tesouro que nos faz encontrar a pérola de grande valor. Esse é o segredo da sabedoria, é reter, é guardar a palavra, a revelação em nossos corações. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Para dar só uma introdução na resposta, o Espírito de Sabedoria, ele capacita, ele nos dá discernimento da vontade de Deus, ele nos mostra quando há distorções e confusões. E interessante também é que a sabedoria, ela é vinda do Espírito Santo pura, cheia de pacífica, moderada, cheia de misericórdia. Então, em cima disso aí, nós vamos construir a nossa resposta. Amém? Amém. Isaac? É interessante destacar também, pastor, que a igreja, né, durante o período em que ela viveu nessa terra, tem vivido naturalmente, mas podemos dizer que o pior período que a igreja viveu, assim, dizendo espiritualmente falando, sim, né, foi o período em que ela teve a palavra retirada, que ela não teve acesso, né, à palavra. E nós sabemos que o Senhor, ele opera pela sua palavra, né? A ação do Senhor, ela está, né, vinculada àquilo que está na palavra. O Senhor, ele não opera aquilo que contraria a palavra, né? Então, é interessante que nós possamos guardar a palavra do Senhor, justamente para que nós possamos, né, ter esse conhecimento, essa ciência do que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E lembrando que a igreja do Senhor, quando ela teve assim o período ali de Sardes, foi quando a palavra ela retornou, vamos por assim dizer, né? Então, quando ela retornou o acesso dela, então aquilo ali foi agradável ao Senhor e justamente promoveu aquilo que aconteceu em Filadélfia, né? Que era uma igreja avivada, era uma igreja que agradava ao Senhor. Tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades, diz a palavra que ela tinha pouca força, né? A gente vai até falar sobre isso um pouquinho depois, mas era uma igreja que vivia pela palavra, vivia de acordo com aquilo que era a vontade do Senhor, né? E é extremamente importante, né, que nós possamos valorizar a palavra, né, e destacar o prejuízo que a igreja viveu quando, né, foi separada dessa palavra, né? Nós sabemos ali pela história, né? A Bíblia ela era lida ali, né, nos cultos, vamos por assim dizer, né? Um idioma que ela estava ali traduzida que poucos falavam. Diz alguns relatos, né, em alguns livros que ela era lida até mesmo de costas, né? Então é justamente isso, né? Para nós a ação do Senhor é justamente revelar. O Espírito Santo, ele revela, né, o mistério, ele revela o segredo da palavra. Então para nós ela não está escondida, porque o Espírito Santo, ele atua no nosso meio. Mas alguém, Ana, quer falar? Vou fazer uma comparação também com a igreja de Esmirna, né? Porque os ataques
a igreja de Esmirna, era ataque físico. Já na igreja de Filadélfia, o ataque foi espiritual. Então, quando eles guardavam a palavra no coração, na verdade, eles sabiam, né, o que vinha ou não do Espírito Santo, porque a sabedoria do Senhor é pura. Então, eles tiveram acesso ali, né, a conhecer a palavra, guardar e não se confundir com os maus ensinos da época. Amém. Aproveitando que a irmã falou, é interessante os irmãos entenderem que essa sabedoria que está sendo falada aqui não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que advém do intelecto humano, né? Mas é uma sabedoria que vem de Deus. A própria palavra fala ali em Tiago 1,5 que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque sem a sabedoria, nós não temos o discernimento para discernir aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que é do Senhor, e não podemos alcançar a revelação que vem do Espírito Santo. Como o irmão falou, a igreja até ali em Sardo, ela não tinha acesso à palavra. Então ela teve um prejuízo espiritual muito grande. E após o tesouro, né, a parábola que faz a referência a essa igreja de Sardo, é o tesouro que estava escondido. E agora, na igreja de Filadélfia, é do tesouro, que é o tesouro de grande valor, que é através do Senhor Jesus, nós temos acesso à palavra, às revelações. E, sim, num resumo, a sabedoria nos faz entender a importância de seguirmos tudo que tem na palavra, mas não na palavra da vida somente, mas na palavra de vida que é a revelação do Espírito Santo. Palavra viva. Né? Palavra viva, que é a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Então, através das revelações, das orientações que vêm através da palavra do Senhor, nós vivemos um processo de santificação e alcançaremos nosso grande objetivo. É uma dependência, né? Viver em dependência. Exatamente. Um detalhe importante também, trazendo para nós aqui o aspecto prático, né, que eu acho importante para que possamos entender, é que o espírito de sabedoria no nosso meio, ele precisa atuar a todo momento, né? E a grande evidência, né, uma das grandes evidências, né, do espírito de sabedoria agindo no meio da igreja se dá justamente no uso, né, do dom espiritual de sabedoria, que é, vamos dizer assim, o primeiro deles, né, dos 9 dons espirituais, e aquele que justamente coloca tudo em ordem, né? Aquele que organiza tudo, sabe exatamente, né, o momento de se realizar determinadas coisas, coloca tudo em ordem, né? É justamente essa ação do Espírito de Sabedoria no meio da igreja que nos foi dada como um presente, né? Que é justamente aquilo que Paulo nos ensinou, né? Que é o dom espiritual de sabedoria, né? Trazendo para um aspecto prático aqui. E você falou também sobre indiretamente sobre a reforma religiosa. Sim. Quando Lutero ele traz todas aquelas teses, não é? 95 teses. 95 teses. Interessante é que naquele momento o mundo mudou. A partir daquele momento houve uma mudança, né, intelectual, né? As pessoas começaram a ler. Houve uma mudança física em que a ciência começou a mudar por causa de quê? Por causa da imprensa, não é? Ele trouxe houve o desenvolvimento da imprensa e nós vemos hoje o seguinte: o que seria de nós sem a palavra do Senhor? Todos hoje têm acesso à palavra. Qualquer lugar que você vai em um hotel, tem sempre lá um Novo Testamento. Você vai em qualquer lugar, tem sempre uma palavra aberta. E nós precisamos entender justamente isso, que a sabedoria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Fica até aqui uma recomendação, né, se é que podemos fazer. Sim, claro. Em relação à oração, né, nós estamos aqui, né, no nosso país, mas a palavra do Senhor, a obra do Espírito Santo, ela tem sido feita, né, no mundo inteiro, né? E nós sabemos que em determinados locais existem resistências, né, em relação à palavra do Senhor ali, a Bíblia propriamente dita, né? É interessante que nós possamos orar pelos nossos irmãos, né, justamente para que, né, esse acesso, né, à palavra que é tão importante possa chegar nos nossos queridos irmãos também que enfrentam essas oposições. Com certeza, assim, e você que trabalha sempre viajando no interior do Brasil, você vai ver isso, né? Sim, sim. Você vê lá na Amazônia agora, a missão amazônica que começou essa semana, o direito que nós estamos dando às pessoas de entender a saúde, e molda tudo, né? E a gente está vendo o seguinte, Isaac, a Igreja Fiel,
ela está preparada para o arrebatamento. Você não pode mais dizer que não. Todos os marcadores proféticos estão se cumprindo e a sabedoria está nos ensinando como você deve fazer isso. E nós vamos ver daqui um pouquinho o espírito de inteligência que vai também nos ajudar um pouquinho mais a entender. É interessante, pastor, ele comentou agora, me veio à memória, sobre o dom de sabedoria, né, que também está envolvido no assunto. Quando nós usamos ele na igreja, ele tem todas as características, como já disse, mas nós somos bem-aventurados que nós fazemos proveito dele também na vida cotidiana, né? Uhum. O Espírito de Sabedoria nos ensina, algumas vezes, a tomar algumas decisões corretas, decisões que não devemos tomar, que devemos tomar. E nossa experiência com a palavra também é nesse sentido, que às vezes temos uma dúvida na vida, temos alguma coisa e perguntamos através da palavra, o Senhor fala claramente conosco. Então a palavra do Senhor, ela tem uma importância muito grande na vida do crente, da igreja. E como o irmão falou, nós temos que orar para que todos possam ter acesso a essa palavra. Com certeza. Eu lembro de uma mensagem do nosso querido pastor Walter Barber, que ele dizia o seguinte: a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana, aquilo que tu falou. Você pode estudar, fazer doutorado ou mestrado, que você não vai alcançar nada daquilo que nós conseguimos alcançar na palavra. Livro de Cantares, não é? Livro de Cantares. Como é que o Senhor abriu, descortinou toda aquela bênção. E agora, nas 7 cartas, aquilo que o Senhor está nos mostrando, que o comprador da pérola, ele tinha muitas pérolas na mão, mas ele largou tudo, vendeu tudo aquilo para uma pérola. E é aquilo que vocês estão falando, a gente deve deixar tudo aquilo que nós temos de conhecimento arcaico e entender que a sabedoria do Senhor hoje, ela nos direciona a única coisa: pregar o Evangelho. Exato. E de pregar o Evangelho a toda criatura. O ID, ele não é estático, ele é constante. Amém? Sim, quando a gente reconhece, né, e guarda, quando a gente coloca os nossos caminhos diante do Senhor, ele, com, né, a sabedoria, o Senhor nos endireita, assim como dizem Provérbios, né, ele indica o caminho que nós devemos seguir. Mas sabedoria sem inteligência e sem discernimento não tem valor. O senhor até comentou que a sabedoria, né? A sabedoria do Senhor é diferente. É completamente diferente da sabedoria humana, que está relacionada ao seu intelecto, né? Aquilo que até o senso comum, sua experiência de vida. E nós podemos fazer naturalmente uma relação com aquilo que nós temos aprendido e com aquilo que, né, vimos agora recentemente no seminário para grupo de intercessão que aconteceu, que o grupo de Ciência e Fé trouxe para nós, né, acerca do conceito, né, de matéria, né, e substância. Então, aquilo que subsiste, aquilo que tem vida em si mesmo, ou seja, aquilo que é eterno, né, que diz respeito àquilo que vem do Senhor, a sabedoria do Senhor, né, e aquilo que é material, né, material, aquilo que vai, né, ficar por aqui quando a igreja for arrebatada. E você vê o seguinte: esse grupo está mostrando ao jovem, aos anciões também, aquilo que a gente não imaginava. A quantidade de sabedoria que tem. A parte elétrica, né? Um dos pastores estava falando sobre o ouvir, a rapidez, né, de você ouvir é uma coisa. Agora, quando o Senhor fala contigo na tua mente, é muito mais rápido. Tá? Vamos deixar isso para depois? Amém, senão a gente vai... Vamos ficar o dia inteiro aqui. Amém. Espírito de Inteligência, Diácono Adriano Arão, de volta de Venda Nova dos Imigrantes do Espírito Santo. Vamos assistir depois, Ana, com você, tá? Nós podemos destacar que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. É uma promessa do Senhor feita para aqueles que estavam vivendo na carta e na igreja de Filadélfia, de forma que eram fiéis ao Senhor e observavam aquilo que eram as suas orientações, viviam aquilo que era o espiritual, diferentemente daqueles que estavam já vivendo uma forma religiosa, ao qual tentavam colocar a sua razão e introduzir falsas doutrinas e até mesmo um falso evangelho. E quando nós trazemos para os nossos dias atuais, nós vivemos a mesma aplicação profética. O Senhor tem nos dado sabedoria, tem nos dado discernimento, tem nos dado inteligência para agir de forma que nós possamos combater tudo aquilo que não provém do Senhor, que não vem da eternidade, as falsas doutrinas,
a religião, aquilo que é do homem. Então nós alcançamos aquilo que é o espírito de inteligência, porque nós vivemos em santidade, obediência e aplicamos aquilo que vem do Senhor, para assim agir de forma correta e clara, para que possamos ser arrebatados no grande dia, diferentemente daqueles que ficarão após o arrebatamento da igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus. Espírito de inteligência. Diácono Adriano Arão falou, nós vimos o vídeo, agora eu queria que você nos ajudasse. Amém. Iniciando a nossa conversa, né? Amém. O espírito de inteligência, o discernimento, é discernir o que vem ou não do Senhor, né? Até foi falado no último seminário, né, que as verdades espirituais não são acessíveis pela razão humana. Sim. Nós não podemos ver se a gente não tiver, né, o Senhor nos direcionando. A inteligência do espírito é a capacidade de interpretar os sinais, assim como no Egito aconteceu, né, quando o povo estava ali no momento da Páscoa, aquele momento para sair do Egito. Os sinais acontecendo, se eles não estivessem atentos, se eles não estivessem, se o Senhor não estivesse operando ali na vida deles, eles não poderiam, não teriam condições de ver que o Senhor estava tirando eles daquele lugar e levando eles para... Era o momento final, né? Era o momento final, né? Até fazendo menção do sangue na porta. Esse é o maior sinal, né? O sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas. Se eles não tivessem atentos, se o Senhor, né, não tivesse ordenado ali a Páscoa e eles não tivessem obedecido, eles não teriam esse grande livramento. E nós podemos fazer também um paralelo com hoje, né, Isaac? Os dias de hoje. O Senhor está mostrando os marcadores, está mostrando os sinais que estão se cumprindo, mas as pessoas estão sem discernimento nenhum, não estão entendendo nada, né? A igreja do Senhor, né, a igreja, isso é muito colocado também nos seminários, né, que a igreja fiel, né, a igreja fiel, ela olha a palavra, né, isso me marcou bastante nos seminários, né, o pastor ele comenta isso. A igreja fiel é aquela que consegue discernir na palavra o momento que ela vive, né? E é exatamente isso. Nós, né, como servos do Senhor e participantes de uma obra, né, que provém do Senhor, nós precisamos justamente discernir, né, o momento profético que nós vivemos, né? Os sinais que antecedem a volta de Jesus, para nós, eles são claros, né? Para a igreja do Senhor, né, para nós que estamos aqui na presença do Senhor, eles são claros, precisam ser claros, né? Mas para aquele que não tem o Senhor, parece que eles não existem, né? Parece que justamente não faz sentido, mas para nós que fazemos parte desse projeto glorioso, nós estamos sendo avisados pelo Espírito Santo já há muito tempo. Com certeza. Né? E como povo, né, que já que falamos aqui sobre a Páscoa, né, o povo no Egito, né, como o povo sentiu o desejo de sair, né, nós também sentimos que é o momento de sair. Né? Amém. Anderson? Interessante que, como o falou, o discernimento de entender tudo que está acontecendo. Né? Através da palavra, nós temos a palavra, aí o Senhor tem revelado e nós temos discernido as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso, nós apesar das lutas, apesar das provas, por tudo que temos passado, nós não estamos enganados, porque sabemos que todas essas coisas deveriam acontecer. Assim como no Egito, o povo viu as pragas acontecendo, assim como nós temos visto nos dias de hoje, assim como no tempo de Jesus, apesar de toda a tristeza ali de saber que ele iria à cruz, mas era preciso, então sabemos que tudo que tem acontecido, as guerras, os rumores de guerras, homens amantes de si mesmo, todas essas coisas, esfriamento espiritual, o amor que tem faltado, todas essas coisas deveriam acontecer para que o Senhor ele possa voltar e arrebatar a sua igreja. Amém. Mais alguma coisa? Um detalhe importante também da resposta, né, que está ali no versículo 10, diz assim, como guardaste, não é isso? Como guardastes a palavra? Então há aqui uma condição, né? Há aqui vamos dizer assim, algo que, vamos dizer assim, faz parte daquilo que é a nossa responsabilidade, né? Fala assim, como guardastes a palavra, eu também vou guardar no dia da tribulação. Eu lembro de um versículo, eu queria até compartilhar aqui com os irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens,
eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, existe sim uma parcela, né, que diz respeito à salvação, que compete a nós. É confessar o Senhor. Exatamente, né? Romanos fala sobre isso, né? Romanos 10 fala justamente isso, né? Qualquer que confessar o nome do Senhor, com a boca confessar, né? Nós precisamos crer que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas a nossa boca tem que confessar, né? E quando nós confessamos o Senhor, né, há uma ação aqui, né, do adversário, uma opressão que ela é repreendida. Quando da nossa boca nós confessamos o Senhor como nosso Salvador. E ontem, quando nós estávamos, né, na igreja fazendo essa culto, né, fazendo essa dinâmica, né, um irmão ele até colocou lá do grupo de assistência, ele até colocou, né, ele disse assim, olha, guarda, né? É justamente isso, ó, guarda a palavra da minha paciência. Esse guardar fala justamente de valorizar. Nós precisamos valorizar aquilo que provém do Senhor. Nós sabemos, né? Nós temos as nossas atividades, a nossa vida, né? Todos nós temos a nossa escala de valores para determinadas situações, e o Senhor não condena, né? Que nós tenhamos os valores, bens e tudo mais. Mas o que não pode acontecer é colocar isso em ordem de prioridade acima do Senhor. Que interessante quando nós vemos aquele gráfico da salvação, né? O ato e o processo, nós lembramos disso. O nosso processo é guardar a palavra. Exatamente. Né? Tem a questão não se conformar, né? Quando você guarda e você está discernindo, você não está se conformando, né? Com os ensinamentos errados. Não, é exatamente isso que a irmã vai falar agora, e o senhor falou. O ato e o processo, né? O ato de confessar o Senhor, depois o processo de valorizar, de se manter em obediência, escutando a voz do Espírito Santo. Então a salvação é o ato e o processo. Então nós temos que estar sempre atentos, ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo, mas antes disso nós temos a nossa escolha de aceitar o Senhor e confessar ou não, de guardar a palavra ou não. O Senhor ele é tão maravilhoso, Ele nos ama de tal forma que Ele dá essa escolha ao homem, Ele dá esse livre-arbítrio ao homem para que ele possa escolher. E a partir do momento que escolhemos, nós estamos dentro de um projeto de salvação ao qual nós temos tudo, que basta apenas nós obedecermos. Amém. Mais alguma coisa? O processo de salvação é vivido em santificação. Santificação. É santificação. Nós somos santificados pela ação. Através da palavra. Exatamente. Através da palavra. Exatamente. Amém? Mais alguma coisa? Não? Agora vai ser difícil a gente até comentar sobre o espírito de conselho. Nós separamos 2 pastores, não é? O pastor Eliezer de Jesus de Queimados e o pastor Renato Faria de Belo Horizonte. Nós vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. Que a gente consegue não comentar. É? Vamos ver se o Anderson vai conseguir comentar. O espírito de conselho. A resposta está no verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Diante dos ataques que tem como objetivo de fazer anular tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito através da palavra viva para a nossa vitória, devemos guardar aquilo que tem sido de grande valor para as nossas vidas, pois a intenção do opositor é de roubar de nós, utilizando-se de uma forma sorrateira, colocando-se como se fosse muito bom, mas com o objetivo de nos fazer negar aquele que um dia se revelou a nós. O conselho, neste tempo do breve, serve de um alerta para todos nós, pois o que temos não foi nos dado pela razão, mas sim pela ação do Espírito Santo, que nos revelou Jesus para a nossa salvação, através da ação da sua palavra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz, Senhor, queridos. Para as 7 operações do Espírito Santo em Filadélfia, a letra D, o Espírito de Conselho, que está contido ali no versículo 11, quando fala, guarda o que tens. Temos aqui um conselho do Espírito Santo para a sua igreja fiel, que é guardar e vigiar. É um alerta para a breve volta do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, espírito de conselho, eu separei 2 vídeos de propósito para vocês, 2 pastores. É difícil comentar a resposta do Eliezer, né? A do Renato também, mas Anderson, vou deixar com você
né, sem comentário das respostas, mas alguma coisa que agregue a resposta. Exatamente, nós vamos agregar, porque Sim. o pastor Eliezer, ele quase fez uma pregação, Ele né? pregou Então, mesmo sobre. muito bom, assim, fica até difícil para a gente poder comentar em cima. Mas só para ratificar o que o pastor já falou, é importante o espírito de conselho para que nós possamos entender, né, o valor de guardar aquilo que nós temos, que é a salvação. Porque há um adversário, que nós vimos todas as cartas, que ele foi fazendo oposição, porque o objetivo dele, como ele já se perdeu, ele quer que todos se percam. Nós temos que guardar aquilo que é mais valioso, que é a nossa coroa de salvação, que foi nos dada sem merecimento, mas hoje temos acesso através do Senhor. Então o Espírito do Senhor, ele nos mostra a guardar a fé, a guardar ali da importância da palavra. Então é o conselho mesmo do Senhor na nossa vida, né? Na vida da igreja, nos direcionando, dizendo aquilo que é o certo, aquilo que é o errado. Ele vai nos direcionando, e nós, dentro da obediência, debaixo da orientação do Senhor, nós vamos seguir nesse conselho e vamos obtendo a vitória. Interessante que ali Paulo, ele fala, né? Guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente sempre fala de sepultamento, eu não gosto muito. É interessante, eu justamente lembrei disso porque recentemente eu estava no sepultamento de uma irmã, eu estava pensando justamente isso, né? Uma irmã que estava indo em todos os cultos, ela, apesar de 92 anos, era bem ativa, ela sempre estava na igreja. Para a gente era uma grande alegria. Sim. E ver ali, ter a certeza, né, que é um servo que descansou no Senhor e encontrará o Senhor na eternidade, naquele grande dia, como nós fomos arrebatados. Então, é uma grande alegria, né? Apesar do momento triste para a família, mas para nós é uma alegria de saber que aquela irmã, ela guardou Daqui a fé. um pouco estaremos juntos. Né? Daqui a pouco estaremos juntos. Amém? Isaac? É um detalhe importante também. Tem alguma coisa? É difícil. Eu vou comentar a pergunta. Tá. Não vou comentar a resposta, vou comentar a pergunta. Fica difícil. É melhor assim. Né? Dada já vamos dizer assim, foi completa as respostas dos pastores. Mas eu ia falar uma coisa aqui, pegando um gancho daquilo que você comentou, sobre o texto lá que Paulo, né, o senhor também comentou, a importância de guardar a fé, né? Eu sei que esse texto normalmente nós lembramos no momento em que a vida está acabando, né? Está se encerrando. Mas nós devemos lembrar que a nossa estadia nessa terra está acabando, irmãos. Né? O período em que a igreja né, está vivendo aqui, vai viver, ele está muito perto de acabar. Né? Então, quando ele fala assim, ó, acabei a carreira, guardei a fé, ele está nos remetendo, né, àquela procura né, que o Senhor Jesus fará quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Né? E quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar o quê? Ele quer encontrar a fé. Isso. Então, é justamente essa importância. Né? E dentro da fé, né? Dentro do assunto fé, né? Quando ele fala assim, ó, a resposta aqui, né? Guarda o que tens. Eu lembrei também daquela passagem, aquele encontro, né? Aquele encontro reencontro, na verdade, né? De Esaú e Jacó. Né? Quando Esaú, né? ele estava ali com um ódio, né? Uma raiva, rancor, essa é a palavra, assim. E há uma ação do Senhor ali, naturalmente, mas o diálogo que eles têm ali, né? Esaú fala assim, meu irmão, eu tenho muito, não é isso? E aí Jacó, que é né, o exemplo, né, é o tipo né, dessa obra, nesse diálogo, ele diz assim, eu tenho tudo. Né? Ele fala assim, eu tenho tudo, justamente nos remete isso aqui, ó, guarda o que tens. A igreja do Senhor tem tudo. A igreja do Senhor, ela tem dons espirituais, palavra revelada, louvor revelado, né? Vamos dizer assim, relacionamento com o Senhor. A igreja do Senhor, ela não tem carência de nada. Né? A igreja do Senhor, ela está munida e pronta, né? Para o momento do arrebatamento. E eu gostaria também de deixar aqui aquele texto em Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é importante que nós possamos guardar tudo aquilo né, que o Senhor nos deu, principalmente a fé. Porque a fé, né, podemos dizer, né, a salvação é pela graça mediante a fé. Então, antes da graça, nós precisamos ter uma experiência com a fé. A fé precede né, a graça. Né? Então, a fé profética. Né? Nós aprendemos nos seminários né, que nós temos né, didaticamente
fé racional e fé profética. E nós podemos até fazer aquele gancho, né? A fé racional relacionada àquilo que é matéria, aquilo que vai ficar, né? E a fé profética relacionada àquilo que é substância, aquilo que subsiste, né? Aquilo que tem proveito, exatamente, aquilo que tem proveito para as coisas, né, da eternidade. Então, um irmão ontem na reunião me perguntou, né? Mas tudo bem, a fé precede a graça? Primeiro, a graça justamente nos dá aquilo que nós não merecemos, né? E aí ele disse, poxa, mas antes da graça veio a fé, e antes da fé? Antes da fé era a misericórdia, que impediu, né, que nós recebêssemos aquilo que nós deveríamos ter recebido, porque o pecado é inimizade para com Deus e, né, o julgo que havia sobre a nossa vida era de morte. Amém, Renate pegou de novo, né? Pois é, guarda o que tens, né? É só um breve comentário, é um conselho, é a opção de escolha nossa, né? Individual, é o livre-arbítrio. Desde o Éden, o Senhor nos dá livre-arbítrio, né? Assim como aconteceu ali com Adão e Eva. E guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é individual, é sua, você escolhe. Você vai guardar, você vai ter a sua coroa, ou você vai deixar alguém tomar, né? Amém. Interessante, professor, que ele, quando o irmão estava comentando ali sobre "e nada temos falta", eu lembrei aqui do Salmo conhecido por todos, Salmo 23, né? Que você, na leitura do grego, no original, ele vai falar: "O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta". De nada tenho falta porque nós já temos tudo, que é o Senhor Jesus na nossa vida, que nos foi revelado, nós temos guardado a cada dia através da operação do Espírito Santo. Amém? Bem, a letra E, Espírito de Fortaleza, diácono Guilherme Amorim e o obreiro Mateus Miranda de São Gonçalo. Nós vamos assistir o vídeo depois. Zac, como você está? Amém. E o Espírito de Fortaleza, a operação do Espírito do Senhor, na carta de Filadélfia está na expressão que diz assim: tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aí está apontada a expressão, a ação do Espírito de Fortaleza no meio da igreja de Filadélfia. O apóstolo Paulo nos ensina também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A igreja que nesta hora ela se esvazia daquilo que é proveniente de si, a força que está no homem, a teologia, a filosofia, a razão, os movimentos, aquilo que o cristianismo usa, não interessa para a igreja fiel. A igreja fiel, ela esvazia-se da sua força, quem age, quem atua é o Espírito do Senhor. A fortaleza, a força da igreja é quando a igreja está vazia de si mesma e ela vive a operação do Senhor. Por isso não negamos o nome do Senhor. Não negamos porque há um Espírito sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. E conseguimos ver aqui na letra E o Espírito de fortaleza, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 8b. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, essa igreja, ela tinha pouca força porque ela não usava o poder político, os artifícios da razão, os recursos filosóficos, o intelectualismo religioso. Ela abriu mão disso para encontrar dentro do tesouro escondido a pérola de grande valor. Essa igreja estava vivendo um período que estava se aprofundando nas revelações do Espírito Santo. Por isso que ela tem esse espírito de fortaleza, porque quanto mais a igreja ela se aprofundar nos mistérios, ouvir a voz do Espírito Santo, ela vai se tornar mais forte, não com recursos humanos, com intelectualismo, com a razão, mas forte espiritualmente para poder vencer as batalhas. A paz do Senhor Jesus. Bem, Isaac, vimos aí Espírito de Fortaleza, as respostas do Guilherme, do Mateus. Tem alguma coisa a completar? A igreja do Senhor, né, a igreja ali, na verdade, em Filadélfia, sim, o período em que a igreja estava vivendo ali, ela já vamos dizer assim, já havia, a perseguição já havia sido instaurada já há muito tempo. Então, era uma igreja que já estava sofrendo as perseguições
Nós lembramos aqui que a igreja, vamos dizer assim, que a ênfase maior foi a perseguição relacionada à morte. Nós sabemos que foi Esmirna, né? A ênfase, mas nós sabemos que existem crentes, né, que padecem por amor ao Senhor até hoje, né? Então, a igreja em Filadélfia também não foi diferente. Foi uma igreja que foi perseguida também, sim, uma igreja que já estava até mesmo humanamente falando, talvez um pouco mais cansada, mais desgastada, mas é justamente por isso, né, tendo pouca força, humanamente falando, né, é natural, mas ela não negou. Né? Ela não negou o Senhor, ela não retrocedeu. Né? O que é muito importante para nós é não retroceder, é não negar o Senhor e perseverar até o fim. Eu lembro da experiência aqui, só fazendo uma comparação com Elias, né, no Monte Horebe, quando o Senhor foi ali e enviou o recurso para ele, né, ele voltou a dormir, né? Fala aqui em 1 Reis capítulo 19, a partir, né, do 6, fala dessa experiência, né? Foi ali, né, um determinado animal, levou para ele, né, aquele alimento, ele comeu, depois voltou a dormir de novo, o Senhor foi ali, né, e o despertou, né? Olha, eu não chamei você para isso, né? Nós não fomos chamados, a igreja do Senhor, ela não foi chamada para desistir. Nós não fomos chamados para ficar pelo caminho, né? E ali diz a palavra no versículo 8, capítulo 19, versículo 8. Levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força, olha o espírito de fortaleza aqui, ó. E com a força daquela comida, né? Talvez aquela comida que ele comeu humanamente falando, talvez não seria tão nutritiva, né? tão nutritiva assim, né? Mas porque ele comeu pão e água, né? Mas assim, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Então, aquilo que leva um homem a ter uma experiência, né, com o Senhor, é receber a força dele, é receber o recurso dele que vem da eternidade. Então, nós, né, o Senhor é que nos faz forte, né? Neemias fala sobre isso lá no capítulo 8, versículo 10, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Só para complementar o que o irmão falou, assim, citar dois textos. Primeiro está em Efésios 6:10, que mostra ali, né, que a fortaleza espiritual que o Senhor dá. A palavra diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mostrando como a força vem do Senhor, a nossa força, a nossa fortaleza, ela vem do Senhor. Interessante também citar o texto que ele se encontra em João 3:30, que fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Fazendo uma alusão que o pastor Walter Bauer sempre falava, que ele dizia, não que eu diminua, mas que eu desapareça, que o Senhor ele possa ter uma completa ação na minha vida, e porque tudo que nós temos é do Senhor. Então, se o homem ele não interfere na obra, se ele não faz nada e deixa tudo diante do Senhor, sabemos que não é fácil. Sim. Não é fácil viver em total dependência, mas quando o homem consegue viver em total dependência, o Senhor ele vai à frente, luta nossas batalhas, ele vence nossas batalhas, como o irmão colocou. No Senhor somos mais do que vencedores, porque não viemos desse mundo para fracassar, para retroagir. Somos ali como as éguas de Faraó, né? Que elas seguiam em frente, independente das provas, da luta, das festas, elas seguiam em frente, porque elas miravam o alvo e vão. E assim é o servo do Senhor. Quando ele tem uma experiência com o Senhor, quando ele vive a revelação, ele tem um alvo, que é a salvação, e ele persevera e ele vai. Amém. Num dos bastidores nossos aqui, a gente estava conversando, né, Hannah, sobre José. O que você pode falar daquilo que você levantou? Sim, José, ele teve tudo para poder negar o nome do Senhor, né? Ele estava longe da família, ele foi acusado, mas depois dele ter guardado aquilo que a promessa do Senhor, né? Ele almejou o que o Senhor falou com ele antes em sonho. E o Senhor ali cumpriu na vida dele. E ele, por um momento, ele estava sem força, né? Mas mesmo assim ele não negou o nome do Senhor, o Senhor foi fiel a ele. É um exemplo, né? Ele é um exemplo. É um exemplo porque você vê, foi vendido, foi acusado, interpretou 2 sonhos que se cumpriram, esqueceram dele dentro da masmorra, mas o Senhor o levantou com o sonho de Faraó. Sim. Amém? Mais alguma coisa? Amém. Isaac? Espírito de conhecimento. Nós temos o pastor Zelilton, lá de Marabá, e temos o ungido Gabriel Santos, lá de São Caetano do Sul, São Paulo. Nós vamos assistir, vamos voltar. Novamente,
discutir uma resposta de um pastor de ungido é meio difícil, mas vamos lá. A letra F, nós podemos encontrar no versículo 9, na segunda parte do versículo, né, o versículo que diz assim, aos que diz judeus não são, mas mentem. E nós vemos que, também no versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então, o que nós podemos perceber é que na igreja ali de Filadélfia, o Senhor dá a condição pelo Espírito Santo para que eles pudessem discernir, pudessem conhecer aqueles que, na verdade, não estavam de acordo com a doutrina do Senhor. E também o que nós podemos perceber é que o espírito de conhecimento e revelação é aquele de maior ênfase na igreja de Filadélfia. Houve todas as operações do Espírito de Deus, mas a maior ênfase é o espírito de conhecimento e revelação. E nós entendemos porque na carta anterior, a carta de Sardes, a palavra foi descoberta, né? O povo vinha, a igreja vinha de um período em que havia ali a idolatria e a salvação era pelas obras, mas de repente descobre a palavra e que a salvação era pela fé. Já foi um grande passo, mas agora, dentro desse tesouro que foi a palavra, precisava conhecer o mistério. E o mistério, que é o Senhor Jesus, só se conhece por revelação. Então, por isso que na igreja de Filadélfia descobre-se a pérola de grande valor, que é exatamente o Senhor Jesus revelado em toda a palavra. E ninguém conhece o Senhor Jesus se não for pelo Espírito de conhecimento e de revelação, pela operação gloriosa do Espírito Santo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. O Espírito de conhecimento ou revelação nós podemos encontrar no capítulo 3, nos versos 8 e 9. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E no verso 9, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. O Senhor está à porta no nosso meio. Como o Senhor operou lá, dando um alerta para a igreja de Filadélfia, o Senhor ele está aqui, diante do nosso meio. Diante de nós está uma porta aberta, que é o Senhor. O nosso Senhor Jesus é o bom pastor. Que ele está aqui, eis que estou à porta e bato. Mas aos anátemas há um juízo. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Há muitos aí, esses anátemas que mentem, que vêm, tentam enganar o povo do Senhor, falando que o clamor pelo sangue de Jesus não existe, isso é uma invenção, que não existe visão, que não existe dons espirituais, mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem nos dado o espírito de conhecimento, mostrando aquilo que é santo, diferenciando daquilo que é profano. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, espírito de conhecimento. O Zeilton deu uma resposta fechadinha, completinha, o Gabriel também. Embora que o Gabriel está dando a resposta dentro do setor dele de trabalho, né, mas faz parte da pergunta. Eu acho que a gente podia passar direto para outra pergunta. O que vocês acham? Realmente, pastor. Também? Tudo bem. Espírito de temor. O obreiro Peter Luque e o Júlio Miriati, de Londrina. Nós vamos assistir e depois vamos comentar. Voltar para você, tá, Isaac? Não foge, não. Amém. Amém. A igreja Filadélfia teve consciência que estava diante de si que uma promessa de uma coroa eterna, uma nova identidade, uma nova vida, uma vida eterna. E havia um temor que gerava uma reverência, uma vigilância e um amor de Deus para esta igreja. E em virtude deste amor, ela foi preservada e não passará pela grande tribulação. Amém? Paz seja a todos os irmãos. Na Gia a gente fala do espírito de temor, né? Em Apocalipse 3, 8 diz assim: não negaste meu nome. Né? Profeticamente, quando deixamos o espírito de temor operar em nós, temos a certeza da nossa escolha de servir a Deus.
pois sabemos que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir o que prometeu. Sabemos que, em breve, estaremos com Ele nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Em Romanos 10:9, ele afirma dizendo assim, a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e de teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E certamente a igreja fiel, ela deseja, ela anseia pela essa salvação, porque sabemos que lá viveremos alegres e felizes eternamente com o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Bem, Isaac, espírito de temor. Nós vimos os dois vídeos. Você tem alguma coisa a mais a comentar? O que eu posso acrescentar aqui, eu lembrei da experiência de Moisés, né? Sim. Lá no Êxodo 3:5, assim disse, não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar que está em que tu estás é terra santa. Então o Senhor ali tinha algo a revelar a Moisés, né? O Senhor ele queria, né, manifestar ali, né, a sua graça, a sua ação, né? E ele queria ensinar a Moisés que para que nós possamos ter uma experiência com o Senhor, para que nós possamos estar na presença do Senhor, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, né? Não que ele estivesse ali, mas o Senhor estava ali ensinando, né? E nós recebemos esse ensino também. Então isso para nós, um aspecto prático que nós podemos ter também nos nossos dias, é justamente quando nós nos separamos, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós, né, buscamos ter uma experiência maior com o Senhor, quando nós principalmente deixamos de fazer muitas das vezes aquilo que gostaríamos de fazer, mas que talvez iria ferir, né, a palavra, ferir aquilo que é a experiência que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando nós negamos a nossa vontade, né, para fazer aquilo que é do Senhor, nós fazemos isso, né, por temor, por respeito, e não por medo, né? Nós fazemos porque nós, na verdade, até temos medo sim, mas nós temos medo de perder a salvação. Temos medo de não morar no céu, né? E a experiência de Moisés ali foi o início de tudo, né? Exatamente. Onde ele começou a aprender. Ó, aqui é meu, Terra Santa, né? Exatamente. Alguma coisa? Não, só para completar o que o irmão falou, é importante nós darmos essa ênfase, né? Que não é temor de medo, não é aquele medo escravizante, mas é o temor de fazer a obra de acordo com aquilo que o Senhor tem nos mostrado, fazer a obra com reverência, viver de acordo com o caráter santo do Senhor, né? Então ali o temor ele não fala de um medo, mas fala de um respeito, de uma obediência, de um zelo a qual nós temos para o Senhor. A verdade é o zelo, né? É o zelo pela nossa obra. É uma obediência com amor, né? Com amor. Tem alguma coisa a falar? É só resumir com o texto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o que resume é o resumo de toda a pergunta, isso, né? Onde você tem todos os espíritos do Senhor. Isso. Amém? Interessante, pastor, só no final do texto, né, ele fala assim, prostrados adorando aos teus pés e saibam que eu te amo. Ele fala do amor do Senhor. Do amor dele. Tá, nós vamos agora cantar um hino com as crianças, depois nós voltamos, amém? Glória a Deus, né? Nos viram cantar, as crianças glorificando ao Senhor. A pergunta das crianças intermediárias e adolescentes, eu não vou fazer a pergunta porque a maioria dos pais ou os próprios adolescentes fazem.
A intermediária é o Agna Bento, o intermediário Neemias e a bebezinha Esther, lá de Olinda. Nós vamos assistir os vídeos, depois vamos voltar e a Hannah vai fazer um comentário sobre as crianças, tá bom? Assim como o negociante encontrou a pérola de grande valor, a igreja de Filadélfia reconheceu o valor de Jesus. O Espírito Santo é quem revela Jesus como a pérola de grande valor. Isso nos confirma em Mateus 13, 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. Lendo Mateus 13, 45 e 46, porque a pérola de grande valor está ligada à operação do Espírito de revelação. Porque é o Espírito Santo quem revela Jesus como a pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus. Esther, qual é a pérola de grande valor? Jesus, muito bem. Vamos lá, Hannah, o que você achou das crianças? Eu gostei muito da Esther. Sim. Não sei o que você gostou. Sim, bem objetiva. Mas assim como aquele negociante, ele encontrou aquela pérola, a igreja de Filadélfia também encontrou essa pérola, que é de grande valor, que é Jesus. Foi a resposta até dela, né? Que é Jesus. Jesus, né? Quando a pessoa encontra, quando nós encontramos Jesus, nós largamos tudo aquilo, todos os maus ensinos, maus costumes, né? Deixamos para trás e queremos estar ali com aquela pérola, né? É através dessa revelação nós podemos receber esse presente que é a salvação. Jesus revelado é a salvação que, né, foi nos dada ali na cruz quando ele morreu. Amém. Eu queria fazer algumas considerações sobre os intermediários e as crianças. A Agna é uma participante constante nossa, ela faz parte do grupo Semente Preciosa, ela faz madrugada, faz inclusive vigílias, né? Faz parte do grupo de oração imediata, ela tem uma resposta tranquila. O Neemias com a blusinha ainda das cias, né? Falando, glorificando ao Senhor. Isso é muito bom. O Agna, Neemias, voltem a gravar. Precisamos de crianças, de intermediários assim, com disposição. Mas como eu falei da Esther, eu gostei muito dela sentadinha debaixo do púlpito, né? Levantou, falou, a mamãe dela falando com ela. Minha irmã, volta a gravar o vídeo da sua filha. É muito bom e incentive os outros da igreja também a gravar. Amém? Bem, agora a nossa pergunta de acessibilidade. Eu não vou fazer a pergunta porque a pessoa que está do lado do Mateus, ele já faz. Ele é de Pindamonhangaba, São Paulo. Nós vamos ver o vídeo e voltamos. Mateus, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 45 e 46, que fala assim: o outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vende tudo que tinha e comprou. A pérola de grande valor nos ajuda a entender o que o Espírito Santo nos mostra sobre Jesus. Que Jesus é a pérola de grande valor. A paz de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Hannah, algum comentário? Um pequeno comentário, né? O negociante, ele achou aquela pérola muito especial e ficou com ela, assim como a igreja de Filadélfia, né? Entendeu o quão Jesus é especial. Amém. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que estão nesse grupo de acessibilidade que continuem gravando. Isso é muito bom para nós. Nós temos um programa sobre acessibilidade no YouTube. Eu queria que os irmãos entendessem todo esse trabalho que nós fazemos, né? E na semana que vem nós vamos gravar um trabalho também com esse grupo de acessibilidade sobre cegueira, sobre os transtornos todos, e nós vamos apresentar logo em breve no YouTube. Amém? Nós vamos agora terminar o nosso programa. Só queria lembrar o seguinte: nós temos recebido poucas participações, porque as pessoas esquecem que nós gravamos na quarta-feira. Hoje é quarta-feira, nós estamos gravando aqui no Leme, e nós precisamos que o seu vídeo entre no site até terça-feira ao meio-dia, onde nós separamos os vídeos.
tá bom? Lembra a igreja de vocês lá, tá? Amém. Ativar a notificação, isso já é padrão nosso pedir. O like é muito importante para nós. O YouTube ele pega a nossa quantidade de like e oferece para outras pessoas. Então, aumenta a participação nossa no YouTube, tá bom? Daqui um pouco, 19 horas, na igreja. Ilha do Governador. Ilha do Governador. Marechal Hermes Thompson Mota. Também utiliza teu Zap para fazer a distribuição dos convites, né, do link, tá, Ana? Tu também lá naquela carteira grande de advogado, tá bom? Domingo estaremos juntos glorificando ao Senhor mais uma vez. Na paz do Senhor Jesus.